Mais uma vez, muito boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco presencial e também no nosso ambiente virtual. É com satisfação que damos continuidade ao seminário Novo Rio Pinheiros, promovido pela nossa Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABS Diretoria Nacional, e também a ABS Seção São Paulo. Neste último painel, abordaremos o tema oxigenação, manutenção dos sistemas, resultados obtidos e intervenções urbanísticas. Eu convido agora o nosso moderador, Josivan Cardoso, ele que é diretor executivo da ABS Nacional e coordenador da Câmara de Gestão de Recursos Hídricos, a quem eu peço uma salva de palmas. Ele que vai conduzir os trabalhos deste último painel. Convido também para debater este tema os seguintes palestrantes. Itamar Rodrigues, diretor de geração da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI. Convido também Bruno Sidney da Silva, gerente de execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação da Sabesp. E ele que também foi moderador no painel anterior, Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, superintendente da Unidade de Tratamento de Esgotos da Diretoria Metropolitana da Sabesp. Lembramos mais uma vez, todos podem tomar assento, por gentileza. Lembramos mais uma vez a todos que estão assistindo que vocês podem fazer perguntas na aba ao lado do chat. Ao final da apresentação, nossos convidados responderão as questões. Mais uma vez, aqueles presencialmente, QR Code na tela para acessar o nosso chat, o nosso WhatsApp. Josivan, é contigo. Obrigado ao nosso mestre de cerimônia, a todos uma boa tarde, um prazer estar aqui ajudando a conduzir as discussões deste tema tão importante, aqui já bem nominado pelo nosso mestre de cerimônia e conhecido por todos vocês que estão no seminário. Agradecer também à ABS aqui pela oportunidade de comparecer junto com esta mesa tão bem qualificada e nesse debate tão importante do Novo Rio Pinheiros. E também agradecer aos nossos colegas aqui de mesa, o Itamar Rodrigues, que é o nosso diretor de geração, né, da EMAI. Agradecer aqui também ao Bruno, por estar aqui conosco, Bruno Sidney, que é gerente de execução de projetos, né, da Sabesp, e ao nosso Nivaldo Rodrigues, grande amigo, superintendente também da Sabesp, aqui conosco para isso. Bom, sem mais delongas, vamos para o que nós viemos aqui fazer, né? Ou seja, vamos passar aqui de imediato para a apresentação do Itamar Rodrigues, que é o nosso diretor de geração da EMAI, como dito antes. Com você, Itamar. Temos aí os nossos 15 minutos, nós temos os contadores de tempo, temos os nossos retornos, para que você fique bem à vontade, o púlpito também. Boa tarde a todos. Bom, eu estou aqui para apresentar para vocês as questões referentes às intervenções urbanísticas que foram realizadas ao longo do canal Pinheiros. Como bem disse aqui o nosso moderador, eu sou da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, sou diretor de geração e cuidamos da operação do Rio Pinheiros, né, do canal Pinheiros. Bom, nessa primeira planilha aí expostas a vocês, nós temos o contexto aí do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros tem, na sua extensão, 25 quilômetros de extensão. Ele é dividido em dois canais, um canal superior e um canal inferior. O canal inferior ele tem um desnível de 5 metros, e o canal superior ele tem um desnível de 25 metros. Esse primeiro desnível, nós temos a usina elevatória de Traição, que agora chama-se Usina Elevatória São Paulo. São 4 bombas de 70 metros cúbicos por segundo,
que fazem esse desnível do canal inferior para o canal superior. E na usina elevatória de Pedreira, que é onde que a gente chega na Billings, são 25 metros de altitude, né, de diferença de nível, montante e jusante, e ela tem 6 bombas de 50 metros cúbicos por segundo, uma de 70 metros cúbicos por segundo e outra de 25. Isso perfaz um total de 395 metros cúbicos por segundo. Essa área abrange aí, ao longo dos 25 quilômetros, aproximadamente 3 milhões de habitantes ao seu entorno. Tem aí, em média, 12 milhões de veículos ao mês transitam nas suas marginais. E no entorno deste habitat aí, nós temos a sede das maiores empresas do país. Temos ainda 10 shopping centers instalados ao seu redor. Bom, aí tem uma foto que mostra a vocês como era o Rio Pinheiros antes de 2019, que foi quando começou esse projeto, né? Então, bastante poluição na água. Nós tínhamos aí aproximadamente 2,7 metros cúbicos por segundo de esgoto sendo lançado no mesmo, bastante assoreamento, vocês vão ver em seguida a quantidade de material que nós já retiramos do rio, um odor insuportável, né, um cheiro muito forte, margens deterioradas, bastante lixo e a proliferação de inseto. A proliferação de inseto aí sempre bastante ativa, principalmente no período aí do verão. Bom, o novo Rio Pinheiros, nós subdividimos em alguns eixos, né? Nós temos o eixo do tratamento de água dos afluentes, nós temos desassoreamento, nós temos a coleta e destinação do lixo, temos a revitalização das margens e a questão da comunicação. Comunicação envolve a questão da educação ambiental, principalmente, né? Bom, o que já foi feito no Rio Pinheiros? A EMAI, juntamente com o Departamento de Água e Energia Elétrica, ele retirou, ao longo desses 4 anos, cerca de 818 mil metros cúbicos de segmentos. Isso tanto do canal inferior como do canal superior. A EMAI retirou aproximadamente 438 mil metros cúbicos e o DAE 380 mil metros cúbicos. Dentro do que já foi feito, nós também fazemos a roçagem, tanto na margem oeste como na margem leste, ao longo desses 25 quilômetros. Então, são 25 quilômetros do lado oeste e 25 quilômetros do lado leste. Nós fizemos aí já cerca de aproximadamente 19 milhões de metros quadrados de área de roçagem. Isso é um trabalho contínuo, isso é feito de janeiro a dezembro, tá? E isso é feito geralmente de segunda a sexta-feira. Nós temos aqui dentro do que já foi feito também a retirada de 8.600 toneladas, né, de resíduos. Esses resíduos são garrafas PETs, bicicletas, pneus, plásticos, etc., né, que foram retirados aí no processo que a gente, toda vez que a cidade de São Paulo chove, o Rio Pinheiros tem cerca aí de 25 afluentes. Eles recebem uma quantidade de água que sai de uma vazão normal de aproximadamente 15 metros cúbicos por segundo, chegando aí a quase 400 metros cúbicos por segundo. Então, junto com material de água, nós temos a parte sólida que vem junto. E essa parte sólida tem os mais diversos tipos de materiais, aí, como dá para ver na foto, né? A EMAI, a CIMA, né, que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente,
nesse período já se tirou 86 mil toneladas de resíduos. Nesse período de 2019 para cá, nós procuramos desenvolver algumas formas para segurar esse lixo, para não entrar dentro do canal. E dentro desse, que nós chegamos a um protótipo, depois aí de quase 2,5 de teste, que foi instalado no córrego do dreno do Brooklyn. Esse da foto aí que vocês estão vendo, né? Foi um protótipo, foi desenvolvido pela engenharia da EMAI e foi fabricado também dentro das oficinas da nossa empresa. Tem funcionado bastante bem e a gente já está num segundo, que até o final agora do mês de dezembro nós vamos estar com ele concluído no canal superior lá do leste, o córrego denominado Zavuvus. Dentro desse eixo aí de paisagismo, também nós tivemos a implantação desses canteiros aí de flores, né? Foram um plantio aí de 745 canteiros de flores e aproximadamente 450 mudas de gerivás. Bom, nós temos aí também, ao longo do Pinheiros, 17 quilômetros de parque linear na margem oeste, que foram disponibilizados pela EMAI, Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, por meio de convênio. Tem um trecho que a gente chama de trecho 1, que é o de 8,2 quilômetros de extensão, que vai do projeto Pomar até a cidade de Jardim. E nós temos o trecho 2, que é aproximadamente 8,9 quilômetros, que vai da Ponte Cidade Jardim até a estrutura do Retiro. Isso também já está aberto ao público, né, sendo utilizado. É bastante interessante isso daí para se conhecer. Dentro dos resultados, aí, nós temos aí as revitalizações das margens, o aprimoramento da ciclovia, né, o incentivo ao esporte, pontos de apoio e convivência, as práticas saudáveis e as pistas de caminhadas, né? Como dá para se ver aí nas fotos. Foram realizados diversos melhoramentos na ciclovia. Essa ciclovia que nós temos aí, que inicialmente ela começou no ano de 2010, na gestão do governador José Serra, e foram se passando por processos, né? E agora, de 2009 para cá, nós fizemos a implantação de algumas novidades. Por exemplo, nós temos praticamente 100% dela com iluminação e som ambiente. É a primeira do mundo que tem som ambiente. E há um processo também de interligação com o Copom, com aquelas câmeras que ficam ligadas 24 horas. Também com policiamento de polícia militar com bicicletas e com moto no local. Isso resultou, segundo o estudo da operadora que opera a ciclovia, que é a Fará Service, um aumento de 17 mil pessoas para 240 mil pessoas mês. Bastante significativo esse número. Bom, tem a questão do fomento econômico, música e arte, inclusão social, educação ambiental, como dá para se ver aí nas fotos, né? Como resultado. Esse aqui foi um projeto assim, bastante satisfatório, né? Não que os outros não tenham sido, mas foram também. Mas esse, pelo fato de você lidar com comunidade, né? Nós fizemos inicialmente a retirada de 2.500 metros cúbicos desses dejeitos que tínhamos aí à margem do Rio Pinheiro, ali próximo ao Autódromo de Interlagos, onde retiramos primeiro esses 2.500 metros cúbicos de material, onde tinha, além de material, grande quantidade de animal peçonhento, principalmente escorpião. E nesse local nós fizemos um espaço de lazer para a comunidade. Ali teve quadra, até horta comunitária, isso com iluminação
LED fotovoltaica. Então, foi uma nova opção de lazer e, ao mesmo tempo, eliminou um ponto de acúmulo de lixo que tinha no local. Foi assim, bastante prazeroso fazer esse projeto aí. Tem ainda no Jardim Panorama, também uma área degradada, na foto aí do lado esquerdo. Depois aí a área recuperada, entrega à comunidade, com a mesma condição de espaço de lazer, arte, cultura, para a comunidade, né? E temos aqui, nós fizemos a formalização de um contrato através de uma chamada pública com a iniciativa privada. Foi um contrato aí que gerou um ágio de 1.900% em relação ao valor inicialmente ofertado, e aonde a finalidade desse projeto é a instalação de novas áreas de trabalho e lazer. E está situado ali na usina São Paulo. Isso, ele vai constar uma série são vários projetos, né? Tem mirante, lojas, restaurantes, cafés, vai ter um museu, escritórios, tem uma tela de cinema aí ao ar livre, que vai ter toda a extensão de largura do rio, pela altura do prédio existente, e áreas de lazer e conveniência. Esse é um projeto que ele começa a efetivamente a ser startado agora, ainda no final deste mês. Foram feitas alguns projetos, foram desenvolvidos alguns projetos, mas efetivamente ele começa no final desse mês. Uma ordem inicial aí que está sendo dada. Então, é um projeto assim, bastante abrangente em termos de novas oportunidades, aí principalmente de lazer, né? Nós temos aí o retorno da fauna ao rio e ao seu entorno. Eu, particularmente, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma filmagem de um cardume de peixe. Eu proveniente do interior, eu sou originário da Companhia Energética de São Paulo, e eu vivi muito os rios hoje que nós temos despoluídos, né? Rio Paraná, Rio Paranapanema, e via muito isso. E quando vi aqui, eu fiquei assim, bastante efusivo. Então, eu gravei um vídeo, né, acho que deu uma bastante repercussão aí até, onde apareceu o cardume de peixe. Hoje mesmo estava visitando o canal, como eu faço todo dia de manhã, e acabei vendo um cardume de peixe, com peixes aí na média de 30 a 40 centímetros. Então, há vida no rio. Temos as capivaras, que já eram provenientes de lá, né? Aves, répteis, bastante. Tem um peixe que tem uma ave que chama bastante atenção, que é o biguá. O biguá é um peixe que mergulha para poder pegar o alevino. E no período que nós temos da Piracema, que vai de novembro até o final de janeiro, é muito biguá hoje que a gente vê. Já desde o ano passado, esse ano tinha mais ainda. Então, isso mostra que a vida está voltando. Um dado interessante. Nós fizemos, em 2019, começamos a fazer o desassoreamento no Rio Pinheiros. É um dado que eu sempre costumo passar. Nós retiramos, de agosto a dezembro de 2019, 6.000 pneus de dentro do rio. 6.000 pneus em 5 meses de obra de desassoreamento. Então, isso mostra como estava nosso rio e hoje, pelo que a gente vê, como está. É isso aí, gente. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui e estou aberto aí a perguntas. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pela brilhante apresentação. Dizer que eu viajei muito aqui, viu, ao nosso primeiro palestrante, quando eu era professor do Instituto de Gestão, lá do Instituto de Tecnologia e Educação do Rio Grande do Norte, onde eu era professor da disciplina de recuperação de área degradada, onde mostrávamos a todos quais eram os princípios básicos para fazer um trabalho integrado.
E eu acredito muito que o que hoje aqui foi apresentado, desde amanhã, mas principalmente agora, mostra todas as necessidades que se faz para você recuperar e dar destino com inclusão, com integração em todos os sistemas urbanos e mais, criando novas oportunidades de novas alternativas, como o caso de várias outras que você apresentou. Então, já se coloca que esse painel realmente traz aqui, dentro desse projeto, resultados muito importantes e significativos para quem dera que muitos outros, além dos que já estão nos assistindo, possam também vê-los depois. Bom, passando imediatamente aqui para o nosso Bruno Sidney da Silva, que é o gerente de execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação da Sabesp, para a apresentação. Agradecer também pela pontualidade que nós estamos aqui, cravado nos 15. Boa tarde a todos. Agradecer a organização aí pelo convite, em nome da nossa superintendente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Cristina Zufo, que faria a apresentação hoje, mas em função de motivos de saúde não pôde estar presente. Eu vou falar um pouco sobre o sistema de oxigenação, que é um dos projetos aí que integram todas essas ações aí de despoluição do Rio Pinheiros, né? Esse nosso projeto, ele é um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Ele consiste na implantação de uma tecnologia inovadora de injeção de solução supersaturada de oxigênio dissolvido para a realização de testes sobre o incremento de oxigênio no processo natural de autodepuração que acontece no rio. Deixa eu passar aqui. Essa tela. Foi, né? Essa figura aqui, eu acho que vocês já visualizaram ela bastante aí ao longo do dia. Então, eu vou seguindo... Opa! Qual que é a tela aqui? Essa daqui? Ah, tá bom. Então, continuando aqui, né, a gente teve a apresentação no outro painel sobre as unidades recuperadoras de qualidade aí dos afluentes do Rio Pinheiros. A principal diferença desse nosso projeto com relação às unidades recuperadoras de qualidade é que o nosso projeto aqui de oxigenação, ele não é uma tecnologia de tratamento. Então, a gente não faz um tratamento da água do rio. O nosso processo aqui é basicamente, né, gerar um incremento artificial de oxigênio, de modo que a gente possa contribuir com o processo de autodepuração que acontece no Rio Pinheiros. Para fazer esse trabalho, a gente fez uma prospecção de tecnologias, né, que atendesse algumas premissas que a gente entendeu que seriam necessárias para que pudesse ser implantada nesse ambiente complexo que era o Rio Pinheiros. Então, a primeira premissa, durante essa fase de pesquisa ainda, de prospecção tecnológica, é que essa tecnologia ela fosse uma tecnologia limpa e inovadora, que ela já tivesse alguma aplicação, né, no mundo, né, em algum ambiente complexo, né, em situações parecidas ou tão complexas quanto o Rio Pinheiros, e que ela tivesse uma alta capacidade de transferência de oxigênio para o corpo hídrico, né, aqui pensando no custo operacional ao longo do projeto, que é um contrato de 5 anos, e de modo que, após 5 anos, né, o TOTEX fosse mais vantajoso do que as tecnologias, digamos, convencionais. A tecnologia ela não poderia afetar na navegação do rio, né, porque a gente tem, como o nosso colega aqui que falou na fala anterior da EMAI, a gente tem uma série de atividades no Rio Pinheiros que envolvem dragagem, remoção superficial de resíduos, né, então não poderia afetar nessa navegação. E não produzir aerossóis, haja vista que a gente está agora dentro de uma área que foi reurbanizada, né, que é conhecida como Parque Linear Bruno Covas, onde a presença da comunidade está sendo cada vez mais frequente. Então, dentro desse processo aí de seleção de tecnologias,
a gente comparou, né, inicialmente a gente teve que fazer uma comparação, né, para ter uma linha de base com as tecnologias convencionais, né, de aeração superficial e difusores de bolha fina, apesar de já saber de antemão que essas tecnologias não seriam as selecionadas, mas para efeito de comparação técnica e econômica, a gente teve que fazer a comparação com base nessas tecnologias para ter uma linha de referência. A gente considerou também tecnologias que são emergentes no mercado, como, por exemplo, as nanobolhas, né? Mas, para a situação, pela complexidade do Rio Pinheiros, a gente entendeu que as nanobolhas elas ainda não tinham experiências práticas que nos deixassem tranquilos que a gente conseguiria implantar com sucesso. E aí a gente chegou nas tecnologias que a gente chama de injeção de solução supersaturada de oxigênio dissolvido em corpos hídricos, né? Que no mercado, basicamente, existem 3 tecnologias que já são bastante conhecidas, que é o TUB, a SPICE-CONE e o SDOX, que são tecnologias patenteadas, né? São tecnologias de fornecedores que detêm a propriedade dessas tecnologias. E a gente fez a contratação de modo que uma dessas tecnologias, né, de injeção de solução supersaturada pudesse ser aplicada no nosso projeto. O consórcio vencedor, que ele é composto de 2 empresas, a Goetz Lobato Engenharia e a Rambo do Brasil, elas selecionaram no projeto a tecnologia do SDOX, que é o que se encontra implantado lá hoje. Então, aqui só para quem nunca teve a oportunidade ainda de visitar lá a planta, né, a nossa planta de oxigenação ela fica localizada no canal superior do Rio Pinheiros. Aqui é uma imagem aqui da usina da Traição, a atual usina São Paulo, né? Então, a gente fica a mais ou menos 800 metros da usina São Paulo. Aqui é só uma outra imagem para mostrar a localização. Aquele quadradinho amarelo ali é onde está implantada o nosso sistema, né? Então, ele fica aí ocupando uma área de 200 metros quadrados, um sistema bastante compacto. Esse é o processo. Então, o processo de oxigenação, né, através dessa solução aí de solução supersaturada, é um processo bastante simples, né, onde a gente capta a água bruta do rio, né, que tem o déficit de oxigênio, e a gente, dentro desse vaso de pressão, a gente faz a mistura dessa água bruta com o oxigênio puro, né? E aí essa solução supersaturada de oxigênio ela é devolvida para o rio em 2 pontos ao longo do curso d'água. Aqui é uma imagem aérea, então a captação ela está localizada abaixo daquela plataforma flutuante, onde está aparecendo ali na imagem, e a solução supersaturada ela é devolvida para o rio em 2 pontos, um a 1/3 da margem e o outro ponto a 2/3 da margem. Aqui uma outra imagem da nossa planta, né, que está instalada e funcionando já há 1 ano. Ela foi comissionada em novembro do ano passado. Foi uma obra que durou apenas 9 meses. Então, nós não somos uma área de empreendimentos, mas conseguimos entregar essa obra aí num prazo bastante rápido, bastante satisfatório. Dentro desse projeto, né, de oxigenação, a gente tem um trabalho de monitoramento também bastante complexo e robusto, né, que visa a gente fazer os estudos, né, ambientais de todas as melhorias que os programas estruturantes, o sistema de oxigenação está trazendo de melhoria para o Rio Pinheiros. Então, a gente faz o monitoramento em 8 pontos do rio, 4 pontos localizados no canal superior e 4 pontos localizados no canal inferior. A gente monitora uma série de parâmetros aí de qualidade para fazer esse trabalho, né? Também para atender condicionantes que foram colocadas pela CETESB durante o processo de autorização ambiental. Então, a gente monitora desde carga orgânica, série nitrogenada, fósforo, sulfato, vários parâmetros de qualidade em todos esses 8 pontos.
Aqui é uma imagem de um retrato, né, só para a gente visualizar as melhorias que todas essas obras estruturantes, né, de coleta de esgoto, das unidades recuperadoras de qualidade que estão sendo implantadas, todas essas ações conjuntas de todas essas entidades que vêm e trabalhando junto no programa, o benefício que vem trazendo aí em termos de qualidade no Rio Pinheiros. Eu vou passar rapidamente. Dentro desse contrato, a nossa meta contratual, né, apesar de não ser um contrato de performance, como é o contrato das unidades recuperadoras, a gente tem sim uma meta contratual, que é o atendimento de 2 miligramas no nosso ponto de controle, que fica localizado na comporta do sangradouro, ali da usina da Traição. A gente tem uma sonda de qualidade lá, e a meta que a contratada precisa atender é 2 miligramas por litro no ponto de controle que fica localizado na comporta do sangradouro, que fica em torno de 800 metros do ponto de injeção. Então, para fazer essa avaliação, a gente considera uma série de fatores, né? Estou até comentando com o Nivaldo um pouquinho antes, né, que eu queria falar sobre floração algal, né, mas no canal superior, em alguns momentos do ano, a gente já vem observando também que está tendo algumas florações algais e a gente precisa desconsiderar esses comportamentos nas nossas avaliações que a gente faz da tecnologia. Aqui é só um exemplo de um retrato, né, do que a gente já vem obtendo de incremento, né? Então, aqui, num certo momento, a gente conseguiu atender aí os 2 miligramas, né, e mesmo desconsiderando todas essas interferências em função de florações algais e as demais interferências que tem dentro do canal do Pinheiros, um delta aí dentro do que era esperado dentro do contrato, de 2 miligramas. Aqui era uma imagem de hoje, que eu não sei se o Bevilacqua está aqui ainda, hoje teve uma visita da CETESB lá, e hoje também a gente, né, não estava tendo evento de floração algal, e estava, apesar de a concentração de OD na UMR2, que é a montante do ponto de oxigenação, estava abaixo de 1, na UMR4 a gente já está acima de 2 miligramas por litro. Isso aqui já foi falado em uma outra apresentação dos colegas aí da CETESB. Paralelo a esse projeto de oxigenação, a gente tem um trabalho em convênio com a CETESB, que faz também o monitoramento da qualidade do ar, de modo a verificar se essas ações também vêm contribuindo na melhoria da qualidade do ar ali no entorno da usina da São Paulo e ao entorno do Parque Bruno Covas. O que eu tinha para falar é isso, agradeço a atenção de todos, se alguém tiver alguma dúvida em específico, eu estou à disposição. Agradecer ao Bruno, Sidney, Sabesp, pela apresentação, mais uma vez, trazendo novos elementos de resultados e de importante incremento neste projeto, principalmente fortalecendo a necessidade de todos os projetos com suas metas e seus monitoramentos serem realmente instituídos e implantados de maneira permanente, sistemática, que aí é onde se consegue realmente obter a condição de ir fazendo as intervenções necessárias com qualidade, com factibilidade e principalmente com economicidade, que é porque sustenta todo um projeto integrado de uma envergadura tão grande como este. É um projeto deste que agrega aí todas essas etapas mostradas e as instituições todas envolvidas não se dá se você não tiver um permanente monitoramento. Isso faz parte, principalmente da implantação de novas tecnologias, vamos chamar até com ousadia de implantar o diferente, buscando realmente o objetivo que todos querem, a revitalização, essa integração toda. Então, imediatamente aqui, passando para o nosso Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, que é superintendente de unidade de tratamento de esgotos da Diretoria Metropolitana da Sabesp. Agradecer também ao Bruno pela efetividade do tempo aqui para nós, feita a apresentação dele. Obrigado, Josivan. Boa tarde a todos e a todas presentes, os que estão nos assistindo também. Primeiramente, agradeço a ABS pelo convite, a sua pessoa, Josivan, do Alceu, do Pladeval. Hoje a gente teve aqui contamos uma história de quase 4 anos, cada um contando uma parte dessa história em 15 minutos, mas, como você bem disse, se complementam, né? São histórias que se complementam. Minha fala, desse momento, é trazer um pouco dessas práticas que foram apresentadas aqui na Sabesp. Uma das primeiras que nós fizemos, que foi a parte do monitoramento da qualidade de água, que era para saber de onde estávamos
para onde íamos. Nós tínhamos alguns indicadores, temos ainda, indicadores de percentuais de tratamento, indicadores de extensões de rede implantadas, mas o objetivo central é despoluir o Rio Pinheiros. Então, precisávamos, primeiramente, saber qual seria a nossa atividade nesse sentido. Primeiro, a CETESB, a autoridade funcional nesse projeto, como foi congregado por várias empresas, tendo a CETESB como autoridade funcional responsável por esse monitoramento, mas nós também, por intermédio da unidade de tratamento de esgoto, fizemos o monitoramento operacional. O que seria isso? Seria ter esse monitoramento mais em curto espaço de tempo, esse monitoramento mais próximo às áreas que estavam fazendo as intervenções, justamente para termos isso daqui. Seguindo uma linha, conceitos de gestão, de gerenciamento, não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que se não gerencia. Então, esse foi o preceito básico que nós começamos a fazer esse tipo de monitoramento a curto espaço de tempo. Iniciamos aqui, são alguns pontos, como foi bem colocado aqui pelo Bevilacqua anteriormente. Primeiramente, sentamos com a CETESB para demonstrar que nós não somos concorrentes nesse projeto, nós somos complementares. Precisávamos de mais informação em um curto espaço de tempo, inclusive para direcionar os contratos que estavam sendo executados. Então, a CETESB tinha 14, no Rio Pinheiros, nós tínhamos 14, a CETESB com 14, nós com 18, afluentes tinham 18, nós precisávamos colocar 78, porque não era só na foz de cada afluente, nós precisávamos adentrar também na subbacia para entender onde eram os principais pontos que precisaríamos priorizar. E esses parâmetros que eu chamo a atenção, que estão exatamente os mesmos que a CETESB controlava. Então, como era um trabalho efetivamente complementar, nós precisamos, para não ter nenhuma divergência, inclusive algum desses pontos que nós elencamos, nós tiramos meio que fosse uma contraprova, né? Alguns pontos são muito próximos aos mesmos pontos monitorados pela CETESB, justamente para validar as informações que nós temos, que nós obtivemos. Indo aqui também o monitoramento da qualidade da água, se vê muito quanto à qualidade, mas, como eu falei, nós estamos contando uma história, foi uma construção, foi um aprendizado. Os primeiros monitoramentos que nós levávamos, muitas vezes gerava até desconfiança, né? Chegava perto da pedreira, a qualidade da água, o pessoal falava, não é aquilo, não acredito que a água está transparente dessa forma, né? Porque passava a se ver aquela água negra, quase um piche. Então, nós fomos criando novas formas de monitoramento, fizemos um monitoramento transversal. O que foi isso? Paramos nas pontes, né, das 11 pontes que tem em todo o Pinheiros, isso a gente fazia ao seu de 3 em 3 meses, tiramos vários pontos em vários níveis do próprio Rio Pinheiros, em vários pontos, em torno de 12 medições em cada ponto, para a gente ver se era homogêneo mesmo a qualidade, não era naquela ocasião. A gente tinha uma qualidade um pouco melhor, quando mais se afastava dos afluentes, tinha a questão de piorava quando chegava um pouco mais próximo ao solo, ao fundo do rio. Aí nos deparamos com outra necessidade. Como que está o fundo desse rio? Vamos monitorar também. Fizemos a análise da qualidade, como foi colocado pelo Bevilacqua anteriormente, arenoso, mas quando começamos o trabalho era em torno de 80% de areia. Ao final, hoje, nós estamos em torno de 95%. A matéria orgânica reduziu bastante, fruto de todo esse esgoto que foi removido. Outras questões também, batimetria que nós fizemos, e eu trago aqui a questão do mapa de cargas. O que era isso? A gente tem o monitoramento dos afluentes, da DBO dos afluentes, mas a gente sabe muito bem que a carga poluidora é a vazão versus DBO. Então, a gente calculou também, fizemos as medições de vazão nesses afluentes para saber onde que era que a gente tinha que priorizar. Basicamente, um pareto nós fizemos para auxiliar no direcionamento dos contratos de execução de obra para que a gente tivesse esse resultado no Rio o mais rápido possível. Fizemos em torno de análise de sedimentos, mais de 2.000 análises de sedimentos, quase 22.000 análises de qualidade de água, isso estou falando ao longo desses 4 anos, 72 medições de batimetria, medição de vazão nos córregos, quase 160 medições de vazão. São números grandes que construíram uma base de dados sólida que nos fazem... Hoje continuamos trabalhando muito forte com esse histórico para o direcionamento das ações. Porque foi muito importante, uma vez nós recebemos uma informação, participei de um seminário,
que um dos colegas nossos falou, nós estamos ressuscitando um morto, né? E foi isso que a gente acabou fazendo, nós ressuscitamos um rio. Só que agora mantê-lo vivo é um grande desafio. É um grande desafio, até porque a sociedade não espera nada de diferente. Espera esse rio com qualidade, como foi colocado aqui muito bem pelo Itamar, que é conviver. O rio voltou a integrar, que é um propósito nosso também, integrar o rio às cidades, né? E é isso que está acontecendo com esse projeto. E aqui alguns resultados que eu trago, né, já trazendo até uma forma atualizada, a DBO aqui desse último dado que nós temos é de setembro, mas olhando aqui, em azul, eram os pontos que nós começamos, quando começamos a monitorar a DBO no Rio, em janeiro de 2019. E agora, em setembro de 2022, a gente vê que está chegando, inclusive aqui onde tem uma concentração maior, onde vão ser implantadas as URs, a gente já está, em alguns momentos do ano, conseguindo, claro, tem a questão de diluição, nós conseguimos ter uma DBO abaixo de 30 miligramas por litro. Claro, isso vai se consolidar a partir da implantação das URs, mas já demonstrou que todo o trabalho que foi executado está no caminho certo, a gente já está conseguindo atingir bons resultados, como foram apresentados nas palestras anteriores. Isso, para nós, é muito importante, o OD também acabou sendo atingido, mas, como eu falei para vocês, agora vem a segunda parte do desafio, porque não é como sociedade, não foi simplesmente entregar o rio limpo, o rio despoluído. Nós temos que manter esse rio despoluído. E aí vem também a segunda parte dessa minha apresentação, que é falar de como vai ser a operação do sistema de esgotamento sanitário, que é uma parte apenas desses atores, nós somos um desses atores, né? Que é a operação que temos que ter agora. Desculpa. Esse mapa aqui, eu já estava pulando essa parte desse mapa, também é muito interessante, foi apresentado anteriormente pelo nosso diretor, Dr. Borsari. Aqui são todos os afluentes, claro, vocês não vão ver os números aqui, mas o vermelhinho é quando superava 100 miligramas por litro de DBO, o amarelo quando estava um pouco acima dos 30 miligramas por litro, o verde abaixo dos 30. Apesar de não ser o palmeirense, mas esse verde me alegra. Toda vez que aparece aqui esse verde aqui, ele me alegrava, porque eu efetivamente mostrava que os afluentes, o rio acaba sendo a resultante dos afluentes, que esses afluentes estavam caminhando bem. Mas essa aqui eu acho interessante olhar, porque é um mecanismo vivo, é uma planilha dinâmica que a gente vai ter que estar sempre acompanhando. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção também para esse rio aqui, o Boaventura José Neto. Vocês olham aqui que nos últimos meses, entre junho até setembro, ele está seco. Por que será? A vazão natural era muito baixa, ou quase incipiente, tinha uma grande presença de esgoto, do que retirou o rio, esse córrego acabou, ele secou. Então, até um afluente deixou de existir, porque, na verdade, não era um afluente natural, era esgoto puro, que acabou, a partir do trabalho que foi executado, não sendo mais um contribuinte. Então, essa informação também é bastante interessante. Como eu disse anteriormente, nós temos que ter agora um novo olhar para a operação do sistema de esgotamento sanitário. O que antigamente nós temos hoje, só na bacia do Rio Pinheiros, mais de 7.200 quilômetros de rede coletora. Nós temos 140 quilômetros de interceptores de grande porte. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, costumeiramente, trabalhamos muito forte numa linha de manutenção corretiva. Mas na bacia de esgotamento de grande porte, com 4 unidades de negócio envolvidas, com impacto dos afluentes na qualidade do eixo do rio, um reflexo direto no rio, temos que ter um monitoramento por uma rápida tomada de decisão e uma resposta rápida, justamente para que não tenha efetivamente um impacto, tanto no afluente como no rio principal. Esse trabalho nós estamos em desenvolvimento, conjuntamente com todas as unidades, como foi falado anteriormente, uma espécie de um novo global que nós temos aqui. Global Sourcing é o nosso serviço de terceiros que a gente contrata para manutenção dos nossos sistemas de coleta, nosso sistema de distribuição de água, mas especificamente na bacia do Pinheiros, teria que ser um Global Sourcing diferenciado, porque principalmente a questão do tempo de resposta. A gente tem um outro patamar que nós chegamos para a operação do sistema de esgotamento sanitário. Algumas ações que parecem ser corriqueiras, mas a gente também tem que concentrar para obter os melhores resultados, é ter o diagnóstico. Muitas vezes, a questão do sistema de esgotamento sanitário, das redes coletoras, principalmente as de grande diâmetro, é uma necessidade muito grande da gente ter o diagnóstico dessas redes.
E o diagnóstico ele passa, primeiramente, pela filmagem. É um trabalho muito importante que a gente tem buscado. Aqui são câmeras de topo, câmera Quick View. Aqui já é um coletor, aqui dentro, aqui não está pegando na tela, mas aqui embaixo a gente avalia a condição do próprio coletor, se ele está tendo infiltrações, trabalhar previamente para que não aconteça as rupturas, que não aconteçam os sinistros, que tragam impacto diretamente na qualidade do rio. Outro ponto importante, como eu tinha falado, avaliar a rede com utilização de câmera de topo. Nós temos utilização de um robô que nós conseguimos colocar dentro da tubulação, mas aí no caso quando as tubulações estão secas, que identifica qualquer anomalia que tem no próprio coletor. Utilizamos também, especificamente no emissário do Pinheiros, nos principais interceptores que margeiam o rio Pinheiros, um serviço de sonar. Colocamos um sonar dentro da tubulação para identificar eventuais falhas e corrigir, trabalhar nelas previamente. O impacto também, como eu falei, o monitoramento da qualidade e principalmente a questão do assoreamento. Infelizmente, mas é uma realidade, nós temos uma grande quantidade de areia dentro do sistema de esgotamento sanitário. Então, ocorre por muitas vezes que os afloramentos que nós vemos nos postos de visita, nos famosos PVs, se dão em função de assoreamento da própria rede coletora. Então, nós fizemos também todo um trabalho. Isso aqui é uma ferramenta bastante simples, ao meu ver, é um bastão com uma placa, onde você consegue ter uma parte que acaba subindo ou descendo, e você consegue ter um nível de assoreamento do próprio coletor. Uma ferramenta simples, mas fundamental para o diagnóstico e para que a gente possa identificar quais são os pontos de trabalho preventivo, evitando as ocorrências que possam aflorar nos afluentes e, consequentemente, no rio. Uma outra coisa que nós estamos caminhando muito forte, além do monitoramento, como foi demonstrado anteriormente, da qualidade dos afluentes, o monitoramento também da rede coletora. Esse trabalho de nível já é existente, a gente já trabalha nessa questão do monitoramento de nível, esse gráfico já é um gráfico existente de pontos que nós temos de monitoramento, mas o da qualidade nós não temos. Nós estamos preparando para implantar também a qualidade, porque, infelizmente, nós ainda temos muitos pontos de descarga irregular. Geralmente nas sextas-feiras, 5 horas da tarde, véspera de feriado, acontecem essas descargas irregulares e a gente só sabe quando chega na estação. Muitas vezes essas descargas irregulares elas acabam trazendo outros danos à própria estrutura civil do coletor, prejudicando para que ele possa romper lá na frente e trazer algum problema para a própria estrutura e para o próprio rio. Então, nós vamos fazer também um monitoramento não só dos corpos d'água, mas vamos fazer um monitoramento também da rede coletora. E trabalhar isso tudo de uma forma muito integrada, porque senão é uma quantidade tão grande de informação que, se não tiver uma integração dessas informações, nós poderemos ter prejuízo e não conseguir ter uma resposta rápida, que é isso que esse é o nosso objetivo. Uma outra questão também que é muito importante, isso no passado, muitas vezes as manutenções de grande porte, a gente não tinha toda essa necessidade. Infelizmente, felizmente, nós estamos evoluindo para cada vez mais preservar os nossos rios. Então, manutenções em coletores de grande porte, principalmente, hoje nós não podemos fazer sem implantação de um bypass. Tem que colocar um bypass para montante, muitas vezes dá mais trabalho fazer a estrutura de bypass do que o próprio conserto do coletor, mas isso tem que ser feito. Isso faz parte da operação do esgoto. Senão a gente vai ter um reflexo direto nos nossos afluentes, um reflexo direto nos nossos rios. Trouxe aqui também um outro ponto de atenção, que são as resiliências dos sistemas de bombeamento. Essa estação de bombeamento, a estação de bombeamento Pinheiros, ela fica lá no complexo Pinheiros, Costa Carvalho, Sumidouro. Essa estação tem momentos, mesmo em período seco, que ela bombeia 14 metros cúbicos por segundo. Isso, muitas vezes, a Silene, que estava aqui, é vazão superior, dependendo do período do ano, é a vazão superior à do rio. Então, o grau de responsabilidade que a gente tem que ter é o tamanho das bombas que nós temos aqui à direita. Então, fizemos todo um trabalho de retrofit dessas estações elevatórias para que elas operem com a maior resiliência, com a maior robustez possível, implantação de geradores, sonar para identificação, pontos de areia para poder fazer o desassoreamento da própria elevatória.
Então, teve todo um trabalho para evitar o reflexo direto no próprio rio e proteger, trazendo um novo olhar para o sistema de esgotamento, para a operação do sistema de esgotamento sanitário. Esse slide é o meu último slide, viu, Josivan? Não vou estourar, não. Esse é o meu último slide. Esse slide fez parte do planejamento da unidade a qual eu coordeno, 2018-2019. Coloquei um slide provocativo, aqui nós temos à esquerda o Rio Tietê e à direita o Rio Pinheiros, e coloquei para a nossa equipe, veremos esses rios despoluídos, que era realmente, naquele momento, uma dúvida para todo mundo, que se a gente conseguiria trazer esse padrão de qualidade para os nossos rios. E simplesmente mudei esse slide, esse mesmo slide, apenas mudando a pontuação. Veremos esses rios despoluídos. E nós estamos vendo o Pinheiros despoluído, e em nome da unidade da qual faço parte, em nome da Sabesp, tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, que humildemente, ao meu ver, é um marco, um divisor, efetivamente, no saneamento brasileiro. E, para nós, agradeço muito a oportunidade da ABS, da gente poder estar demonstrando um pouco de todo... Ver agora é uma coisa, mas mostrando toda essa história, todo esse trabalho, para a gente poder chegar nesse resultado, e sabemos que tem muitos pela frente, e também mantê-lo vivo também é um grande desafio. Muito obrigado, estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Agradecer também aqui ao Nivaldo Rodrigues, superintendente da Sabesp, pela apresentação, incorporação de mais resultados e fatos necessários a compor esse sistema integrado desse projeto. Bem, nós vamos iniciar com uma pergunta para os três palestrantes aqui. Primeiro, dizer a todos que nos assistem também pelo nosso canal do YouTube, que nós vamos tentar aqui, no tempo que nós temos, passar todas as perguntas, mas vamos, inclusive, tentar triar aquelas que realmente estão aqui no foco da nossa apresentação deste painel, porque nós temos muitas perguntas, e algumas são mais macro, então eu vou tentar conduzir aqui para essa compreensão de todos, tanto pelo tempo, como também pela própria interpretação das perguntas, tá bom? Então, começando para todos os palestrantes, sem nominar, né, a pergunta de quem, mas para vocês, quais os fatores principais que fizeram com que o projeto como este dê todos esses resultados, já que é um projeto muito integrado e que tem desafios grandiosos, principalmente na integração dos atores envolvidos, sejam eles os institucionais, né, da própria estrutura executiva, de planejamento e gestão, como também da própria sociedade. Então, pode começar. Bom, na minha opinião, o que fez isso aparecer de forma visual, né? Hoje a gente vê o que esse trabalho todo aí de 4 anos, né, praticamente, está resultando, é a questão da ligação dos esgotos. Anteriormente, nós tínhamos uma quantidade aí de aproximadamente 3 caixas d'água por minuto de 1.000 litros caindo dentro do rio. Hoje nós não temos mais isso. Hoje elas estão mais de 600 mil ligações, né? 660 mil ligações que foram feitas e estão sendo levadas para a estação de tratamento de esgoto de Barueri. Lá é tratado e jogado limpo no Rio Tietê. Então, no meu modo de ver, o principal fator foram essas ligações. Claro, tem uma série de outros fatores, né? Nós temos desassoreamento que está sendo feito, nós temos os taludes do entorno aí das margens oeste-oeste que estão sendo protegidas, nós temos toda essa questão urbanística, né, de criação de parques, ciclovia, nós temos esse projeto da usina São Paulo, mas o principal fator que eu vejo é essa questão da ligação dos esgotos. Tá? Josivan, concordo com o nosso colega da EMAI, né, mas, do meu ponto de vista, eu acho que o grande diferencial aí para o sucesso nesse curto período de tempo aí que foi feito o programa passa principalmente por uma decisão política. Então, a gente teve uma decisão política onde se quis fazer acontecer as melhorias no Rio Pinheiros, né? E essa decisão política associada a toda essa capacidade que a gente criou em conjunto de trabalhar de forma integrada, né, as companhias de saneamento,
a própria EMAI, CETESB, né, junto com a secretaria, eu acho que permitiu com que a gente conseguisse avançar significativamente num espaço de tempo assim que, contando, parece que as pessoas não acreditam, como o Nivaldo falou, né, um Uruguai que a gente ampliou no sistema de coleta, uma Curitiba, né, em 3 anos. Então, são números realmente bastante significativos que eu acho que passam, sim, por ter tido uma decisão política de querer realmente fazer acontecer essa melhoria no Rio Pinheiros, né. Uma coisa que, durante a obra do projeto de oxigenação, a gente está inserido dentro do Parque Bruno Covas, né, e as pessoas que circulam lá no parque, principalmente os ciclistas, eles paravam durante a obra e eles tinham uma preocupação que é bastante razoável e nos perguntavam, pô, isso aqui é um programa de governo ou vai ser dado continuidade, né? E aí, assim, do meu ponto de vista, a avaliação que eu faço é que uma das grandes sacadas, né, dentro desse programa foi integrar todas as ações de saneamento, mas também pensando na questão urbanística, né? Então, quando você cria um parque e faz as pessoas virem para vivenciar o rio, né, vivenciar as margens do rio, a população ela virou fiscal. Então, eu acho que a gente não vai conseguir regredir, e isso é bom, né? Isso é bom porque a própria população ela vai ser um fiscal que vai fazer com que essa melhoria seja, de fato, contínua. Obrigado, Bruno. Ficar por último, todo mundo já falou, né? Todas as anteriores, né? Então, além de todas as anteriores que foram colocadas, que eu concordo aqui com o que foi falado, eu acredito que teve uma definição muito clara do objetivo central, que era despoluir o rio. Porque despoluir o rio passou por aumentar o tratamento de esgoto, as ligações que iam para tratamento de esgoto, passou por trazer novas tecnologias, passou por implantar o ERS, por desassoreamento, por melhoria das margens, trazer cultura, trazer lazer, trazer educação ambiental, aumentar a coleta em áreas mais vulneráveis, tudo isso em torno de uma frase, despoluir um rio. Então, na verdade, foi uma ação social importantíssima que foi, ao meu ver, executada, que muito clara, com foco, com acompanhamento, com execução, com apoio. E porque muitas vezes, se você faz o recorte de determinadas ações, aí fica sempre a desculpa. Não atingiu porque faltou uma área irregular que estava... Não, então agora tem um R para cá. Não atingiu porque o nível da calha do rio está alta. Não, então desassoreia. Então, teve todo um trabalho de uma forma com a sinergia muito grande, com o objetivo central, que esse objetivo de despoluir o rio teve muito mais coisa por trás. Então, assim, o que eu vejo é buscar efetivamente uma sociedade melhor, uma melhor qualidade de vida para todos, não só que convivem diretamente no rio, mas para todos que fazem parte dessa bacia. E para mim, no caso, que nem sou morador ali da região, né, mas para mim também como cidadão da cidade de São Paulo, também fico muito feliz em fazer parte de um projeto, ou ter, no mínimo, não precisa nem fazer parte, saber que foi feito um projeto que melhorou a cidade de uma forma e que pode servir de estudo de caso, né? Que não é nem um estudo de caso, é um grande caso de sucesso para outras questões. Bem, então, concretiza realmente uma atitude técnica, política, social e com uma capacidade de factibilidade para levar realmente à finalidade do que sempre queremos, fazer a sociedade ter pertencimento àquelas intervenções que são necessárias para a melhoria da qualidade de todos. Então, eu tenho certeza, Nivaldo, eu sempre digo, não sou machista, não. Quando eu tento botar fora, eu tenho certeza que é realmente um estudo de caso a ser ampliado e levado para outros e quaisquer que sejam os lugares para efetivamente terem como exemplo de intervenção. Até porque quem é da área, como nós que lutamos com questões de intervenções urbanísticas, questões de gestão, gerenciamento, principalmente vinculada a intervenções de limpeza urbana, de toda a parte de saneamento, sabemos da dificuldade e do tempo necessário para que as intervenções tenham seus efeitos e seus resultados. Então, eu acho que respondeu realmente aqui a pergunta. E a segunda pergunta era para os três novamente, pedido, era simplesmente as estratégias de fazer com que a sociedade, como ela tem pertencimento a este projeto.
que foi usado para fazer hoje o uso destes equipamentos de intervenção sendo feito. Eu acho que o Bruno também colocou, aí, lá na voz dele já disse, né, falando dos ciclistas, Bruno, e aí o Nivaldo pode também complementar. Deixa eu começar e depois dessa vez agora. Vou jogar para o Itamar, vai ficar por último. Eu acho que trazer a sociedade é dar visibilidade para o projeto, demonstrar também os desafios que foram superados. Eu acredito muito o que foi feito, inclusive, no próprio Córrego Limpo, que é trazer as crianças também nesse tipo de convencimento, né? Levar para as escolas, levar a educação ambiental, porque era muito mais efetivo você chegar e conseguir convencer as crianças sobre a educação ambiental. Ela já atua dentro de casa também, já puxa a orelha do pai, puxa a orelha da mãe, e já vai crescendo com um entendimento muito maior. Eu acho que dá visibilidade para o projeto, demonstrar as dificuldades que nós superamos, algumas barreiras que ainda precisam ser superadas, mas transparência, visibilidade, eu acho que isso é uma forma de trazer a sociedade para esse resultado. Eu concordo com o Nivaldo, como eu tinha falado, né? Eu acho que essa integração das ações de saneamento com as ações urbanísticas, né? De trazer, de fato, a população para vivenciar as margens do rio, com certeza contribui, né? Gera consciência ambiental e ajuda a população também a ter mais consciência, né? De evitar de jogar lixo, né? Ela está vendo as melhorias que estão sendo feitas, né? Então isso também ajuda a desenvolver a mentalidade aí num sentido positivo. Bom, gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o Estado está fazendo a parte dele. Nós temos aí 4 empresas envolvidas nesse projeto, né? Empresa Metropolitana de Água e Energia, EMAI, Sabesp, a CETESB na questão da fiscalização aí dos índices, e o DAI. Mas a sociedade também precisa enxergar essa questão do lixo. O rio está limpo, o rio está despoluído, não entra mais esgoto no rio, só que o lixo continua entrando. Nós temos 25 afluentes, 15 afluentes no canal inferior, 10 afluentes no canal superior, que o lixo, com chuva ou sem chuva, menos lixo ou mais lixo, ele continua adentrando o rio. Então, o que eu colocaria como sugestão para a nossa sociedade é que, se tivesse um pouco mais de cuidado com o lixo que descarta, porque, principalmente, toda vez que chove na cidade de São Paulo, eu digo cidade de São Paulo porque é o maior contribuidor que nós temos para os 2 rios, tanto o Pinheiros como o Tietê, que tenham cuidado ao descartar o seu lixo, porque é esse lixo que vem para dentro dos nossos rios. Então, essa é a minha reflexão. Obrigado também ao Itamar. E aqui nós temos mais 3 perguntas, e eu acredito que com essa nós vamos fechar aqui a nossa tarde de hoje, tá? A pergunta é direcionada aqui ao Bruno. Bruno, são 2, eu vou lhe posicionar, você pode falar de uma vez. É da Dione Maria, e ela diz: o sistema de oxigenação manteve o oxigênio em qual extensão? Não teriam problemas de entupimento nos difusores? Qual o incremento de OD no Rio Pinheiros devido à oxigenação? Essa é uma pergunta da Dione. E a outra pergunta, também para o Bruno, certamente, é do Massal Okazaki, que pergunta: quanto custou este projeto de oxigenação? Ele tem prazo para operação? Todos os equipamentos passariam a pertencer à Sabesp? Então, você deve responder. Vou começar pela pergunta do Massal. O sistema de oxigenação, ele é uma contratação integrada, né? Eu acho que não falei isso na apresentação. Então, é um contrato de 5 anos, onde o consórcio vencedor ele fez desde da etapa de projeto, né, a elaboração dos projetos, a execução da obra, e agora ele faz a operação e todo o sistema de monitoramento. Todo o contrato ele saiu para a Sabesp a um custo de 28 milhões. E, obviamente, todos os ativos que estão sendo implantados, eles são de propriedade da Sabesp, né? Posteriormente, aos 5 anos, aí o meu colega aqui do lado deve assumir a operação aqui. Então, esse é o custo da Sabesp e de implantação, né? E, claro, é ativo da Sabesp. A pergunta da Dione vai muito ao encontro ao que o nosso colega daqui da EMAI comentou, né? Que é a questão do lixo, né? Então, hoje, o que eu vejo assim que para o nosso sistema, né? A gente vem nesse primeiro ano já de operação, tendo algumas dificuldades aí de manter o sistema estável, né?
e principalmente por causa da questão do lixo, né? Hoje o nosso desafio não está em conseguir atender as metas de oxigênio, né? Porque a própria qualidade do Rio Pinheiros ela está muito melhor do que a gente considerou para o projeto, né? Para o dimensionamento do sistema. Então, em termos de carga orgânica, a gente está numa situação até que confortável para operar o sistema. A gente tem muitas dificuldades ainda de contornar, né, e proteger a nossa unidade de sucção com relação a alguns materiais que ainda acabam em algumas situações, né, principalmente quando tem eventos de reversão, que a vazão é maior e vem mais resíduo do canal inferior para o superior, que acaba gerando alguns eventos de entupimento e a gente precisa parar o sistema, fazer a limpeza e para poder colocar ele novamente em operação. Então, tem algumas ações que a gente vem estudando e já negociando com a contratada para que a gente consiga melhorar o sistema ainda mais, considerando esse cenário, né, para manter ele o mais estável possível, né. Então, a meta contratual que foi colocada dentro do dimensionamento do projeto também é que o sistema ele precisa atender uma meta de 2 miligramas no ponto de controle, que está a 800 metros do ponto de injeção. E ele vem se mantendo aí dentro do que a gente espera, aí de 80% do tempo está sendo atendido dentro dessa meta. Obrigado ao Bruno. Temos uma pergunta aqui do Renato Abuchan, que é para o Nivaldo. Nivaldo, o Rio atualmente está atendendo a classe 4 em toda a sua totalidade? Se não, há outras ações a serem tomadas? Sim, Renato, está atendendo sim, até porque, como foi demonstrado, o OD está superando alguns pontos. Obrigado primeiramente pela pergunta, Renato. E é manter. Eu acho que a grande questão são outras ações que precisam ser feitas, como eu falei até na própria apresentação, esse novo olhar para a operação do sistema de esgotamento sanitário terão outros custos. Acredito que é a mesma forma para todos os outros envolvidos, nós teremos que ter um outro olhar também para poder manter as ações, principalmente se consiste nisso, viu, Josivan? Para manter, nós teremos que ter outras ações, às vezes as mesmas ações, mas com timings diferentes. Para ter um novo tempo de resposta. Chegou-se, como foi falado hoje de manhã aqui pelo doutor Alceu, nós elevamos o sarrafo, né? Então, agora está em outro patamar e temos que conviver com isso, e isso é bom. Isso é bom. Como sociedade, isso é bom. Vai ter novos custos, mas vamos lá, vamos trabalhar nisso também e tentar nos enquadrar. Obrigado. Bem, então é isso, né? Nós temos a certeza absoluta de que o projeto ele mantém-se em suas estruturas sólidas, dentro de toda a integração já aqui posta, e isso não só agora pelo painel, mas por todos os outros painéis passados pelo dia. Como você bem disse, Nivaldo, foi contada uma história aqui dos 4 anos aproximadamente. E para quem atende a área de trabalho com recuperação de área degradada e tudo que eu já coloquei aqui, tem a certeza absoluta de que é reconhecido o desafio e a obtenção do êxito aqui construído. E, muito importante também posto pelo Bruno, é como nós sempre dizemos, o bom planejamento é aquele que já se planeja e vai se executando metas. E ele chega com metas cumpridas e com resultados que levam realmente o que nós sempre precisamos no caso desta intervenção, que é a melhoria dos nossos corpos hídricos, né, e levando a sociedade à condição de conviver com aquele corpo hídrico da maneira que ele deveria realmente existir. Então, é isso que está sendo feito, nós acreditamos. Portanto, queria imediatamente estar aqui a vocês 1 minuto, mais ou menos, para as considerações finais dos palestrantes e, posteriormente, nós fechamos aqui o painel. Por favor. Bom, agradeço aí novamente a ABS pelo convite e enfatizo novamente a questão da reflexão que eu deixei para vocês, a questão do lixo que está aqui dentro da cidade de São Paulo. Isso é um fator preponderante para que a gente tenha êxito total nesse projeto do Rio Pinheiros. Como disse anteriormente, o Estado está fazendo a sua parte na questão de esgoto, reurbanização, criação de parques e outras oportunidades que estão sendo colocadas. Mas essa questão do lixo é crucial. Eu sempre digo que educação
assim, ela vai um pouco assim da escola, né? A pessoa, ela quando ela é educada, eu ainda sou daquela época que quando abria o vidro e jogava fora, você não tinha muita denotação do que isso poderia ocorrer. Eu já tenho meus filhos, que eu não posso abrir o vidro do carro para jogar um papel, porque se eu jogar eu tenho que parar o carro para ir lá pegar, né? Então essa questão da educação ambiental é preponderante. E enfatizo isso para que todos tenham esse olhar. É isso aí. Acredito que seja na mesma linha do que o pessoal já comentou, né? Eu acho que essa questão realmente de educação ambiental é um trabalho que é a longo prazo, né? Principalmente passa pela conscientização das nossas crianças, aí até para pegar no pé dos adultos que ainda têm um comportamento que não é legal. Eu acho que hoje o desafio principal para a gente manter a qualidade do Rio Pinheiros é a questão, sim, dos resíduos sólidos, né? A gente tem muitas áreas informais, muitos terrenos baldios que acabam em eventos de chuva carregando todo esse material também para o rio, né? Então demanda uma ação aí bastante coordenada para que a gente consiga também melhorar nesse aspecto dos resíduos, né? Então eu acho que o caminho ele está sendo bem traçado, né? A gente teve várias melhorias aí dentro do programa que terão que ser mantidas, senão a sociedade com certeza ela vai cobrar da gente, né? Eu até brinco com o pessoal da EMAI lá, que a gente tem bastante contato agora, né? O Herman hoje ele liga para a gente lá da Sabesp, ei, estão reclamando aqui que tinha algum lançamento estranho lá. A gente vai lá assim, putz, não é esgoto não, cara. Então a própria sociedade ela já está fazendo essa fiscalização, né? E isso é positivo porque vai fazer com que o programa seja de fato um programa da sociedade, seja uma coisa permanente, né? E não apenas um programa de governo. Obrigado. Também indo nessa mesma linha, e eu acho importante, agradeço novamente a ABS pela oportunidade de tocar um tema tão precioso para todos nós, porque a gente demonstrou aqui de uma forma bem direta as dificuldades, os êxitos que tivemos, mas com o objetivo central do nosso aprendizado, né? Porque quando a gente vai ver, a gente automaticamente aprende com nós mesmos, que nós temos outros desafios. Primeiro, o desafio de manter o que conseguimos, mas outros desafios para conseguir também atingir. E também tem um alcance nacional, ou seja, acho que isso também é muito importante, demonstrar esse exemplo. E a gente deixa aqui, o objetivo aqui não é para bater palma, pelo contrário, é para compartilhar para um país que necessita tanto crescimento do ponto de vista de saneamento. Eu acho que esse é o grande papel da ABS, que está executando para mim brilhantemente, de levar os conceitos de saneamento para a gente poder compartilhar experiências exitosas e buscar que esse país melhore de uma forma global. Então, não é, olha, que bom, Pinheiros é um caso, nós temos ainda vários outros tantos para fazer, Tamanduateí, Tietê, Cabo Sul, temos outros rios também para despoluir, e tem outros também em outros estados que a gente também está aqui dentro da Sabesp. Hoje foi um dia de aprendizado para nós mesmos também, e deixamos também, aproveito para deixar o nosso contato, quem quiser fazer contato conosco, para a gente falar o que deu certo, o que deu errado, é isso que é legal, para demonstrar, para que se chegue melhor, mais rápido nos nossos objetivos. E reforço, repito um pouco o que eu disse, meu nome e nome da minha equipe, nós temos muito orgulho de ter feito parte desse projeto, muito orgulho mesmo, porque teve momentos, como foi dito aqui, teve momentos que não botava muita fé, vai ser mais alguma atividade, só que automaticamente, quando você vê que o resultado vem vindo, a gente não pensa diferente, a gente já quer outros desafios, pegando um pouco, como foi falado também, da Copa do Mundo, quando ganha um jogo, né, a Copa do Mundo, você comemora um pouquinho, né, no outro dia já tem que descansar, treinar, porque tem vários outros jogos aí para ganhar o campeonato. Né? Eu acho que isso também é muito legal, como foi falado anteriormente. Muito obrigado, pessoal. Bem, e de minha parte, primeiro dizer que ganhei um presente da ABS e estar aqui no final com este painel, fechando aqui este evento tão bonito, esse seminário. E dizer que vocês tenham a certeza, desses que aqui estão conosco, tanto pela internet, aqui no nosso canal do YouTube, quanto que aqui estão, e nós aqui todos, certamente poderemos dizer a todos que são nossos e aqueles que vêm no futuro que estão fazendo o que nossa Constituição pede. Porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo.
E é essencial a sadia qualidade de vida de toda a população, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. E, portanto, isso aqui é realmente o praticar deste artigo da Constituição, ao meu ver, eu acho que ao ver de muita gente. É unindo tudo em um projeto, conseguindo levar sociedade, técnica, economia, política, empreendedorismo e gerando a finalidade que nós queremos. É o uso de maneira sustentável de toda uma população em um recurso natural e em um ambiente natural, como vocês estão realizando. Então, gostaria de deixar essa mensagem aqui também, neste momento final aqui. E agradecer aos nossos aqui palestrantes, mais uma vez, ao nosso amigo Itamar Rodrigues, né, diretor de geração da IMAI, o Nivaldo Rodrigues da Costa, superintendente da Sabesp, e ao Bruno Sidney, da execução de projetos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação da Sabesp. Muito obrigado a vocês e passo a palavra aqui ao nosso mestre de cerimônia. Uma salva de palmas aos integrantes deste último painel. Agradecemos mais uma vez aos nossos palestrantes, ao Itamar e ao Bruno. Vou pedir para que os senhores retornem aos seus lugares. É a foto oficial primeiro, por favor. A nossa fotógrafa está aqui. E já vou pedir aqui para fazermos uma sessão de encerramento, que venham ao palco novamente os nossos presidentes da ABS Diretoria Nacional, o Alceu Guerres Bittencourt, e também a ABS São Paulo, a seção São Paulo, o nosso presidente Luiz Pladeval, para fazermos então um rápido fechamento deste que foi o nosso seminário. Ok? Tá, então, a nossa foto oficial. Pedimos, então, para que os nossos presidentes se acomodem aqui e retornem aos seus lugares, os nossos palestrantes, o Itamar e o Bruno, por favor. Permanecendo o Josivan e o Nivaldo aqui conosco. Vocês escolhem. Quem faz primeiro primeiro Pladeval, primeiro o Alceu, por favor, os dois juntos. Bem, eu acho que só resta mesmo agradecer a todos que colaboraram, né, desde a manhã até agora, os que assistiram, participaram com perguntas. Eu fiquei muito satisfeito, porque foi um dia muito participativo, né? Muita gente acompanhou pela internet, muita gente aqui presente, muitas perguntas, muito debate. Eu acho que o que o Nivaldo disse há pouco, né, é nossa missão da ABS é a divulgação. Não é uma divulgação para aplausos, né, é uma divulgação para conhecimento e, inclusive, para discussão. O que está sendo feito é uma coisa que continua, né, tem coisas que vão dar mais resultados, outras menos, vão ter que ser avaliadas, né, é um processo de conversa, de discussão, de difusão de conhecimento. Então, acho que o evento cumpriu essa finalidade. Cumprimento aqui o Pladeval pela iniciativa, e o Nivaldo, que também é vice-presidente aqui da ABS São Paulo. Então, a vocês aí, cumprimento a ABS São Paulo pela iniciativa. E acho que nós já tivemos alguns feedbacks aí, houve muita repercussão, muita participação no país todo, e acho que a gente atingiu o que esperava. Obrigado. Viu? Pladeval, por favor. Então, eu só queria agradecer a todos e dizer que a sensação de realização, né, foi bastante trabalhoso estruturar toda a programação, né, costurar todas as palestras, os painéis, mas a sensação de um dia inteiro de trabalho aqui, mas com a sensação de que conseguimos entregar o que nós nos propusemos no início, né? Então, acho que a colaboração, principalmente do pessoal da Sabesp, né, e das demais empresas, sempre que a gente foi buscar apoio no sentido de trazer as pessoas para cá, todo mundo se predispôs a vir. Então, acho que, como o senhor falou, é uma contribuição para o Brasil. E muita lição de casa ainda, né, Nivaldo? Temos ainda, como ele falou, várias outras áreas aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, como desafio. Então, era isso. Não vamos alongar muito, né? Só mais uma vez agradecer a todos aqui, a participação do Jesse, toda a equipe
que nos deu apoio aqui da Nobox, o pessoal que ficou com a gente da AB São Paulo, todos os colaboradores aqui que fizeram do nosso evento realmente um sucesso. Obrigado. Agradeço as palavras do Pladeval e, mais importante também, é agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, consórcio TPF e Engecorps, a Engeform, Passarelli, CAA Company, Hplan, Cobrap, LBR Engenharia, Ensibra, Nippon Koei Lac do Brasil, Geribelo Engenharia, Sandotécnica e Visca. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram conosco aqui presencialmente e também no ambiente virtual, no canal do YouTube da ABS. Até a próxima, nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite. Em 2023 será o ano do 32º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, o Congresso da ABS, o mais importante evento do setor do Brasil, realizado juntamente com a FITABS, Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental. Esta edição acontecerá de 21 a 24 de maio, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em formato presencial, e terá como tema central saneamento ambiental, desafios para a universalização e a sustentabilidade. O congresso receberá cerca de 4.000 participantes, entre profissionais do setor de saneamento de empresas públicas e privadas, gestores, poder público, tomadores de decisão, acadêmicos e estudantes. Serão mais de 50 painéis envolvendo os vários aspectos do saneamento, do meio ambiente e da saúde pública numa grandiosa arena de diálogos, com discussões de temas técnicos, políticos e institucionais e reunindo alguns dos mais importantes especialistas do país. Referência para o meio acadêmico, o Congresso da ABS deverá receber mais de 1.000 trabalhos técnicos. Desta forma, o evento fomenta o compartilhamento de conhecimento qualificado sobre os mais diversos temas. O Congresso da ABS e a FITABS ocuparão uma área de cerca de 22.000 metros quadrados. A FITABS reunirá no espaço Expo Minas expositores de todo o país, com presença dos maiores e mais atuantes fornecedores de tecnologia, materiais, soluções e equipamentos de saneamento, apresentando as novidades e inovações do setor. Venha para o Congresso da ABS em Belo Horizonte, o ponto de encontro do saneamento e dos sanitaristas do Brasil. Minas te espera de braços abertos.